Tem algum relacionamento seu que você sente que não está funcionando mais? Seja com um amigo, com um parceiro, com um familiar, com alguém do seu trabalho. Tem algum relacionamento seu que você acha que precisa mudar? No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre os padrões que a gente cria nos nossos relacionamentos e como aí pode estar a chave para uma mudança. Vamos pensar junto? Eu sou Marcelo Assunção e esse é o Farol. O ser humano adora padrões. Talvez porque seja um pouco como o nosso cérebro funciona, talvez porque os padrões nos coloquem num lugar que a gente entende como um lugar confortável, porque um padrão ele costuma trazer a ideia de que é previsível. E se é previsível, a gente não se sente ameaçado. E se nós não estamos ameaçados, nós podemos ficar num espaço confortável. Daí porque talvez um pouco de rotina seja desejado por qualquer ser humano. Seja pela nossa criação, pelo ambiente em que a gente cresceu, pela educação que a gente recebeu, pelo nosso ambiente familiar, o fato é que ao longo da nossa criação, do nosso desenvolvimento, a gente desenvolve também os nossos padrões de comportamento. Temos as nossas preferências, as nossas manias, por que não? E os comportamentos que são mais fáceis para a gente, aqueles comportamentos que a gente costuma reproduzir com mais facilidade, porque está mais alinhado com quem a gente é e que a gente aprendeu a se comportar dessa forma. Existe todo um campo de estudo dentro da psicologia e também várias tradições espirituais que lidam com a mente, especialmente o budismo, que olham para esse padrão de comportamento, que no final das contas também é conhecido como nosso piloto automático. E esse piloto automático é um elemento muito importante porque ele, em alguma medida, é como a gente se relaciona com o mundo. E isso vai influenciar muito a nossa vida, seja para o bem ou seja para o mal. Você conhece mais ou menos os seus padrões? Você sabe que tipo de comportamento é um comportamento mais fácil para você, seja numa situação de conflito ou seja na sua rotina? Você já reparou quais são os comportamentos que são mais naturais para você e que você vira e mexe, acaba se pegando, repetindo aquele tipo de comportamento? Ganhar clareza sobre isso é muito importante. Não é o assunto do vídeo de hoje, mas certamente a gente vai voltar nisso várias e várias vezes, porque isso é essencial para a caminhada de qualquer ser humano. Sabe quando você se vê várias vezes na mesma situação, que parece que você está repetindo, revivendo a mesma coisa de formas diferentes na sua vida? Às vezes, você está repetindo essas mesmas situações por causa dos seus comportamentos, por causa do seu piloto automático. E se você não ganha consciência sobre isso, você vai ficar revivendo isso várias e várias vezes até que você tenha consciência e mude. Perceber os nossos comportamentos automatizados, perceber o nosso piloto automático é uma questão chave para que a gente possa mudar, para que a gente possa nos transformar. Mas hoje nós vamos falar de relacionamentos. O que acontece quando uma pessoa que tem os seus próprios padrões, seus próprios comportamentos, seu piloto automático, encontra outra pessoa nas mesmas condições? É isso mesmo. As duas acabam desenvolvendo um padrão no relacionamento. É como se fosse uma zona comum, uma zona de conforto entre o piloto automático dessa pessoa e o piloto automático da outra pessoa. Claro que a situação ela é muito mais complexa e envolve muitas outras coisas, mas para o que a gente vai conversar aqui hoje, a gente vai simplificar dessa forma. Desenvolver um padrão dentro dos relacionamentos está relacionado com essa ideia de simplificar e facilitar as relações. Então é uma coisa quase que automática. É como se facilitasse eu entender o que a outra pessoa espera de mim e como ela vai se comportar e vice-versa. Então a gente acaba desenvolvendo essa sintonia, esse ritmo, essa harmonia em que a gente vai estabelecer o nosso relacionamento. E isso é muito comum e muito fácil de ser observado nos relacionamentos em que existe mais convivência, nos relacionamentos mais íntimos, em que a convivência é contínua. Então, se você parar e observar, talvez você encontre
um certo padrão de relacionamento com seus amigos, um certo padrão de relacionamento com seu parceiro ou com a sua parceira, um certo padrão de relacionamento com seus familiares, um certo padrão de relacionamento com seus colegas de trabalho. Esses relacionamentos mais íntimos, é mais natural que neles aconteça esse desenvolvimento desse padrão, em que as pessoas acabam se relacionando continuamente mais ou menos daquela forma. As pessoas estabelecem certos papéis e nesses papéis as pessoas desenvolvem um relacionamento. Acontece que a vida é extremamente dinâmica e vão acontecer situações em que aquele padrão que parecia ser harmônico, que parecia estar funcionando, de repente não funciona mais. Além disso, as pessoas são muito mais complexas e muito mais profundas que qualquer padrão possa limitar. As pessoas mudam, crescem, amadurecem. E às vezes, aquele padrão daquele relacionamento que em determinado momento estava sendo satisfatório, estava funcionando, com o crescimento, com o amadurecimento de uma ou das duas pessoas, de repente, aquele relacionamento parece desencaixado. De repente, aquele padrão ali já não serve mais. Quando isso acontece, talvez fique uma sensação de conforto desconfortável. É confortável porque eu sei mais ou menos como aquilo funciona. Eu sei mais ou menos como aquele relacionamento funciona. Mas é desconfortável porque eu sinto que ele não serve mais. Eu percebo que a forma como aquele relacionamento se dá já não condiz com quem eu sou. E aí tem essa sensação de desencaixe. Quando isso acontece, as pessoas que estão envolvidas nesse relacionamento precisam escolher. Ou elas permanecem nesse conforto desconfortável e várias pessoas ficam nessa situação, ou elas percebem que para aquele relacionamento continuar é preciso que haja mudança. E para seres humanos que adoram a previsibilidade, que adoram a ideia de saber mais ou menos como as coisas funcionam, quando a gente fala em mudança dentro de uma relação, dentro de um relacionamento, a gente está falando em desconforto e insegurança a curto prazo. Esse, inclusive, talvez seja um dos grandes desafios das relações de longo prazo. Porque no longo prazo, as pessoas mudam. E se aquela relação que estabeleceu aquele padrão quando a relação iniciou, de alguma forma não mudar para comportar a mudança das pessoas que estão envolvidas naquela relação, o amadurecimento das pessoas que estão envolvidas naquela relação, se essa relação ela não tiver essa capacidade, é natural que azede, é natural que acabe. Para algumas relações, se a relação não amadurece com você, você vai perceber, e talvez seja o caso que você já esteja percebendo em alguma relação sua, que aquela relação ela vai exigir de você, vai esperar de você uma versão sua que você não é mais. E para quem mudou, para quem amadureceu, voltar para trás para se comportar da forma como aquela relação espera é muito desconfortável, porque você já não está mais naquele lugar. Você já caminhou, você já cresceu, você já amadureceu. E se comportar da forma como aquela relação espera, naquilo que você hoje olha e vê como imaturo, é desagradável, é muito desconfortável. E mais do que isso, se para manter essa relação você ficar se comportando com um comportamento que hoje você considera imaturo, que você já não é mais, que hoje é desconfortável para você, aquela relação, de alguma forma, não vai estar ajudando no seu crescimento. Ela não vai estar ajudando na sua maturidade. Eu, inclusive, penso muito sobre isso, eu acho que é muito comum em relação entre dois homens, em amizade entre dois homens. São poucas, pelo menos na minha experiência, amizades que evoluíram com o tempo, amadureceram com o tempo. Várias amizades minhas antigas permaneceram meio que na fase da adolescência. E existe, quando os homens se relacionam dessa forma, existe uma aceitação velada desses valores, das coisas que são interessantes, daquilo que na adolescência ou na vida de jovem adulto fazia sentido, mas que hoje já não fazem tanto sentido.
mas isso é um papo para um outro vídeo. O fato é que se a gente limitar a relação e olhar para ela como uma coisa fixa, como, essa relação é assim mesmo, é assim que essa relação funciona porque é assim que fulano funciona. Se a gente colocar a relação em uma caixinha, a gente vai estar limitando ela. E a gente pode estar condenando uma relação que pode caminhar junto com a gente a uma coisa fixa, imutável, que na melhor das hipóteses vai ser um conforto desconfortável, em que a gente vai permanecer fazendo aquele papel naquela relação que já não condiz com quem a gente é, ou a gente simplesmente vai deixar de se relacionar. O que a gente precisa enxergar é que a relação, ela pode amadurecer junto com a gente. Ela pode ser muito mais do que esse padrão que hoje parece que não funciona mais. Ela pode se evoluir, ela pode se transformar, se desenvolver para voltar a ser funcional novamente, para voltar a fazer sentido para a gente. Mas para isso a gente precisa de dedicação, porque a gente vai precisar mudar. A gente vai precisar estabelecer uma nova forma dentro daquela relação para que ela funcione. E isso pode ser desconfortável, especialmente a curto prazo. Como a gente gosta de coisas previsíveis, coisas que a gente já conhece, coisas que a gente acha que sabe como vai funcionar, esse primeiro momento da mudança ele pode ser muito desafiador. E por isso várias pessoas não estão nem dispostas a viver esse primeiro momento. A oportunidade que a gente está olhando aqui no vídeo de hoje é perceber que a gente pode transformar as relações, que é natural, que às vezes uma relação que em determinado momento funcionava e hoje não funciona mais, é natural que isso aconteça porque a gente se transforma. E o que a gente precisa fazer é olhar com um olhar novo para essa relação, com disposição para transformar ela junto com a gente. No final das contas, um amadurecimento seu que, de certa forma, inviabiliza suas relações, não é interessante. O interessante é que você amadureça e traga suas relações, amadurecendo elas junto com você. Então, talvez um olhar de amadurecimento pessoal também passe por essa ideia de que amadurecer é também amadurecer as relações que eu carrego comigo, esses laços que são tão importantes que em certo momento funcionava, mas hoje já não funcionam mais. Amadurecer é amadurecer também as suas relações. Para isso, talvez um começo seja a gente olhar com um olhar novo para cada uma dessas relações que não estão funcionando mais. E se perguntar, para quem eu sou hoje, o que essa relação precisa ser para que ela funcione, para que ela volte a ser agradável, para que ela volte a fazer sentido para mim? O que a gente precisa fazer diferente dentro de uma relação para que essa relação acompanhe o nosso desenvolvimento? Talvez, e aqui um talvez muito grande, um bom começo seja a gente parar de reproduzir os nossos comportamentos antigos dentro daquela relação só porque aquela relação, a gente sabe que aquela relação espera isso da gente. A gente deixar esses velhos papéis de lado e ser quem a gente é dentro da relação, como uma proposta de mudança. Agir com coerência com quem a gente é hoje, com o que a gente acredita hoje, com os nossos valores hoje. Talvez esse possa ser um primeiro passo para a transformação. E para isso a gente talvez precise tirar a relação dentro dessa caixinha rígida que às vezes a gente coloca, já achando que sabe o que é e o que não é dentro daquela relação, o que é e quem não é aquela pessoa. A gente às vezes coloca algumas caixinhas, algumas limitações que dificultam qualquer transformação. A gente precisa também dar espaço para outra pessoa ser quem ela é. E se ela mudou, se ela amadureceu, a gente precisa criar espaço dentro da relação para que ela possa ser quem ela é, trazer essa transformação de quem ela é para dentro da relação também. Talvez quanto mais ampla e mais leve a relação for, melhor. Porque mais espaço ela vai dar para as duas pessoas que estão se relacionando se transformarem e ainda assim continuarem estabelecendo uma relação que funcione para os dois, que seja satisfatória para os dois, que tenha espaço para os dois serem quem eles são. Talvez
esse seja um bom começo. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like aqui embaixo porque isso ajuda a divulgar esse conteúdo para mais pessoas e se inscreve nesse canal que está começando e precisa muito do seu apoio. E vem junto comigo pensar essa jornada. Eu sou Marcelo Assunção e esse é o Farolim.